de ser divulgada aqui algumas informações que, no meu entendimento, eu acho que vocês também vão pensar da mesma forma após ter acesso às informações, que são as piores notícias possíveis para o Lula da Silva e para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Realmente pancada gigante, tá, gente? Que atingiu em cheio Lula da Silva e Alexandre de Moraes. Eu vou trazer essa informação atualizadíssima para todos vocês. Na verdade, principalmente com relação ao Lula, gente, tá? As notícias que foram divulgadas aqui há poucos instantes, Lula tem vários motivos para não conseguir dormir aqui essa noite, gente, tá? Vou trazer tudo bem atualizado, só por favor não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? Convido vocês a fazer parte aqui da nossa família. Gente, sem enrolação, direto para informação, tudo que vocês estão fazendo para prestar muita, mas muita atenção nesse vídeo, porque o nosso querido Alexandre Garcia acaba de revelar uma bomba gigante aqui nesse vídeo. Prestem muita atenção, gente, do que está prestes a acontecer. Ele detonou o Lula sem dó e nem piedade. Vejam só. Muita gente que ocupa a mídia tradicional sugerindo que Lula vai arranjar um cargo na reforma ministerial para os ex-presidentes da Câmara e do Senado, né, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Isso é impossível numa democracia ou num regime que não seja parlamentarista. Porque Rodrigo Pacheco foi eleito para representar Minas Gerais como senador. Ele vai abandonar os eleitores dele, vai trair os eleitores dele. Arthur Lira foi eleito para representar os eleitores de Alagoas. Vai abandonar os eleitores dele. Os eleitores dele são os patrões dele, são os mandantes. Ele é o mandatário. Agora ele abandona os mandantes e vai ter um outro mandante sobre ele, um outro patrão, presidente da República. Tem 12 no Ministério de Lula que foram escolhidos por seus eleitores para ocupar, para representá-los no Legislativo. E abandonam milhares de eleitores. Isso é um absurdo. Aliás, na entrevista de Lula ontem, perguntaram se Rodrigo Pacheco ia ter algum cargo no governo. Ele respondeu: tudo que eu quero é que o Rodrigo Pacheco seja o futuro governador de Minas Gerais. Só que eu duvido muito, acho impossível que os mineiros, nessa altura, no mundo de hoje, que está todo mundo acompanhando, graças às redes sociais, não recebem mais a notícia embrulhadinha para serem embrulhados, acompanham pelas redes sociais e sabem que Rodrigo Pacheco, diante do óbvio de a Constituição estar sendo desrespeitada, nada fazem. Ele não permite que o Senado faça o que deveria fazer. É que o Senado é o único órgão que tem o poder de desaprovar um ministro do Supremo que foi aprovado pelo próprio Senado. Bom, eu falei nessa entrevista de Lula, tem outra coisa também, né? O Lula anunciou que agora fez um acordo com os bancos que vai ter crédito consignado para quem tem carteira na economia, no emprego normal, fora do serviço público, né? Na iniciativa privada. Pelo E-Social vai poder ter o crédito consignado, vai poder tomar empréstimo. Gente, isso é um perigo. É um estímulo ao endividamento. O sujeito vê a oferta de crédito e morde a isca, vai pagar juro e vai ficar endividado. E no fim do mês vai ver o seu contra-cheque mais murcho, né, mais fininho, com 30% a menos ou mais do que isso, pegando do fundo de garantia. É uma temeridade. É isso aí, né, gente? O Lula tá completamente desesperado, né? A popularidade despencando, aí ele pega, toma essa decisão, né? Vamos liberar dinheiro, né? Assim, é preocupante, né, gente, essa questão. Porque quando a pessoa faz um empréstimo consignado, por exemplo, né? Que tem realmente aquela mentalidade, poxa, eu vou fazer um investimento, né, para eu ter um lucro, mas a gente sabe que tem pessoas que não têm uma educação financeira muito boa, e essa é a grande preocupação nossa, que pessoas que não têm uma educação financeira muito boa peguem esse empréstimo, né, não consigam fazer nada e de repente vão se dar conta de que estão com uma dívida gigante para pagar e aquilo vai ser ali retido na conta todo santo mês e vai fazer muita falta. De repente uma pessoa que precisa de dinheiro para comprar um medicamento, fazer exames, é complicada a situação. Vejam só o que pode acontecer. Gente, desespero. Desespero toma conta, porque a CNN divulgou essa informação. O empresário articula jantar entre Lula e Trump em fevereiro. Parece que tem até data. O empresário brasileiro Mário Garneiro, né, do grupo Brasil Invest, articula um jantar entre o presidente Luiz Inácio Lula e o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com o Garneiro, o encontro está planejado para ocorrer no dia 17 de fevereiro, à noite, no resort
Mar-a-Lago, na Flórida, que pertence a Donald Trump. Essa data pode sofrer alteração, pois Lula já tem 2 encontros previstos com autoridades de altas autoridades da Europa logo nos dias seguintes. O governo não confirma oficialmente esse acerto, mas fontes ouvidas pela CNN afirmam que, apesar das diferenças ideológicas entre os 2 chefes de Estado, há diversos pontos de convergências que podem ser construídos. Lula costuma dizer que não quer briga com Trump e nem com o governo americano e costuma dizer esperar ter a melhor relação possível. Ou seja, o Lula ameaçou o Trump, disse, ó, se você, Trump, ameaçar taxar o Brasil, nós aqui, o Brasil, vai taxar os Estados Unidos. Vocês acham mesmo, gente, que esta reunião vai acontecer depois da fala desastrosa do Lula de ontem, que ameaçou o Donald Trump? Se taxar o Brasil, nós aqui no Brasil vamos taxar os Estados Unidos. Será mesmo que o Donald Trump vai receber o Lula, gente? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Eu acho muito, mas muito pouco provável. Mas, em se tratando de política, se acontecer, também ninguém vai ser pego de surpresa. Já passo para o Alexandre comentar, mas deixa eu trazer aqui um trecho da entrevista, porque o Arthur Lira, que está de saída da Câmara depois de 4 anos no cargo, não poupou críticas ao governo Lula durante uma entrevista ao jornal o Globo, que foi publicada hoje. A gente traz aqui alguns destaques. Arthur Lira afirmou que a relação do governo com a base não está em ordem e que o apoio a uma eventual tentativa de reeleição de Lula em 2026 depende de a própria administração federal ganhar popularidade. De acordo com o político alagoano, ninguém vai embarcar num navio que vai naufragar. Ao defender a mudança na composição da equipe de ministérios, Lira declarou que os deputados precisam ser protagonistas no rearranjo da esplanada dos ministérios. Isso porque, segundo o deputado, as primeiras nomeações privilegiaram o Senado, enquanto a Câmara, que na visão dele entregou mais ao governo, teria sido menos contemplada com cargos e com funções estratégicas. Aí recorro ao Alexandre. Você concorda, Alexandre, com essa afirmação aí do Arthur Lira, de que os cargos distribuídos no início do governo Lula privilegiaram mais o Senado? No entanto, a Câmara dos Deputados foi quem entregou mais para esse governo? Discordo totalmente, porque é uma traição ao eleitor. O deputado, que é empregado do eleitor, o eleitor é o mandante, o deputado é o mandatário, aí ele troca de patrão para ser ministro, para ganhar um cargo. Não foi para isso que ele foi eleito. Tem gente que recebeu 1 milhão de votos, 500 mil votos, 80 mil votos. Ele tem compromisso com esses eleitores. Ele não pode abandonar os eleitores. Eu recomendo aos eleitores que foram traídos de nunca mais votar nessa pessoa. Da mesma forma, o senador, que é eleito para representar o Estado e abandona o Estado para ser ministro, porque ele, sei lá, é uma vaidade ser ministro. O sujeito tem como patrão o Estado ou os eleitores. Ele troca todos eles por um patrão, que é o presidente da República. Isso é um absurdo, né, que deveria ser mudado. Bom, outra coisa que a Ana falou em voto secreto e voto aberto. Voto aberto muito saudável. Aqui na Constituição, não diz que a eleição de presidente da Câmara e do Senado tenha que ser no voto secreto. Quando o voto é secreto, a Constituição diz, estabelece deputados e senadores pelo voto secreto, escolherão isso, pelo voto secreto escolherão aquilo. Mas depois diz que deputados e senadores vão eleger os presidentes das duas casas, e não diz que o voto é secreto. Portanto, qualquer pessoa que saiba ler imagina que assim seja. Mas lá no regimento interno inventaram, não, já que a Constituição é omissa, né, então vai ser secreto, para não revelar a cara de cada um ligado ao candidato. Foi assim que na outra eleição ganhou o Rodrigo Pacheco. Aliás, hoje meus amigos estavam lembrando que Rodrigo Pacheco foi eleito pela Dilma, né? Pela recusa de votar em Dilma, a opção foi Rodrigo Pacheco, e Lula disse que é o candidato dele para governador de Minas Gerais. Deve ter ouvido já o PT de Minas, né? Mas, enfim, é isso. Essa ligação pode ser feita, tranquila, num regime parlamentar. Só que o regime que temos é presidencial, com separação bem clara entre o executivo e o legislativo. Mas aí tem essa mistura. Tem 12, se não me engano, 12 pessoas que foram eleitas para cumprir mandato que lhes deu o povo, e eles abandonaram o povo para arranjar outro patrão. Isso, sinto muito, não passa por nenhuma ponderação de ética, por exemplo. E agora, gente, vejam só que interessante, Pacheco deixa a presidência do Senado próximo de Lula e cotado para ministro. Ai, alguém foi pego de surpresa aí? Gente, depois de
tudo que o Pacheco fez para ajudar, livrou a cara do Lula em vários momentos, pedindo, gente, tudo que o Arthur Lira fez, que o Rodrigo Pacheco, perdão, fez para salvar, livrar a cara do Lula, é o mínimo, né? Dá um ministériozinho, né? Poxa, eu fico imaginando a conversa dos dois, assim, o Rodrigo Pacheco chega no Lula, não, Lula, mas eu te ajudei tanto, né, ali dentro do Senado, tinha aquele projeto assim e tal, eu engavetei, tinha aquele outro lá que ia te prejudicar, eu engavetei, sentei sentei em cima de muita coisa para te ajudar. E agora? O que é que você pode fazer que presente você tem para mim? Eu acho que é mais ou menos esse o diálogo. Gente, eu só com meu pensamento solto aqui, né? E o Lula, não, calma, companheiro, eu sei que você me ajudou muito ali dentro do Senado, calma, companheiro, que eu tenho sim um presente para você. A pergunta aqui, na verdade, não é nem se, né, o Lula vai dar um ministério pro Pacheco. Na verdade, a pergunta é qual ministério? Será que vai ser o Ministério da Defesa? Porque o Múcio tá ali, abandonando o barco, né? Tá ameaçando, vem dizendo que quer sair. Eu não duvido, tá? Do Lula dar ao Pacheco o Ministério da Defesa. Não seria pega de surpresa. E agora, gente, tá? Para completar, olha só a trama do Lula, né? O Lula não dá ponto sem nó. Tudo que o Lula faz tem um porquê. Lula exonera 10 ministros para eleição no Congresso Nacional, ou seja, vai ter que exonerar. Ministro será exonerado para votar ajudando o Lula dentro, né, do Congresso Nacional, dentro da Câmara, dentro do Senado. É aquela jogatina, né? É o tabuleiro do game político, né? O jogo tá aberto e o Lula vai ter que atacar, né? E ele precisa da aprovação do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre e vai exonerar os ministros para que eles possam votar ali durante essas eleições. O presidente Lula exonerou nessa sexta-feira 31 10 ministros que possuem mandatos de congressistas. A afirmação foi publicada no Diário Oficial da União. Isso aqui é uma jogada, gente, tá? Isso aqui é antigo. Desde quando eu me entendo por gente, isso aqui acontece, tá? É uma jogada que eles fazem para que eles fiquem, né, dentro da lei, possam voltar a ocupar os seus cargos de origem, para que eles possam votar. A exoneração é temporária e se deu para que os ministros voltem aos seus cargos no Congresso e possam votar nas eleições para a nova gestão das mesas diretoras da Câmara, né, Deputados e Senado Federal que acontecem neste sábado. Eles devem retornar aos ministérios já na segunda-feira. Ou seja, é a jogada, né, gente? O game político é assim que funciona. Vou exonerar temporariamente, na segunda-feira tá todo mundo de volta, né? Isso aqui, desde sempre acontece na política brasileira. Ela, gente, tá? Eu vou trazer aqui para vocês um vídeo extremamente importante com relação ao impeachment de Lula da Silva. Desgoverno Lula está caminhando para o impeachment, diz o senador Jorge Seife. Gente, ele trouxe uma informação extremamente importante. O desgoverno Lula caminha para o impeachment. O impeachment do Lula acaba de ganhar força. Mas por qual motivo? Assistam que vocês vão entender. Agora, Seife, aproveitando você por aqui, quero te ouvir sobre esse momento, né? Ontem Lula teve uma entrevista coletiva, para mim, um show de mentiras, né? Ali um show de horrores, né? A gente sabe disso, mas muita mentira contada ali, né? Numa semana onde o Copom eleva a taxa de juros em 1%, e aí ainda é culpa de Roberto Campos Neto, na narrativa da Glaze, né? É inacreditável o que a gente está vendo e vivendo, mas é um governo que derrete. Você já percebe que há, de fato, um enfraquecimento desse governo, que pode fazer com que, através dos problemas na economia, o povo volte às ruas, como deve votar no mês de março agora, e a gente pode encaminhar para o impeachment desse governo que está aí, Seife? Eu creio que sim, porque o impeachment ele tem composições econômicas e políticas. Então nós já sabemos que Lula está com muita dificuldade desde o primeiro ano para articular junto com o Congresso Nacional. Até pessoas do PT, eu não vou falar quem, me reclamam. Porque a gente ali durante os debates e tudo, existem coisas que precisam ser conversadas. A gente não é cachorro raivoso para ficar atacando os outros porque é petista, porque é do PDT, porque é do PL, Então a gente conversa. E existe uma insatisfação na própria base deles, pelo desgoverno, que eu sempre falo, desgoverno. Então eu creio sim, que se o povo voltar para a rua e com os componentes que nós já temos de impopularidade, segundo os institutos de pesquisa, por uma inflação galopante. Ô Pitoli, quando eu faço compras aqui para minha casa, eu estou falando contigo aqui do apartamento em Brasília. Então, quando eu faço compras aqui, eu vou lá no hipermercado Açaí, você já deve ter ouvido falar, eu acho que deve ter aí também. Sim. E o Açaí é um pouco mais barato, você compra as coisas ali um pouco mais de quantidade, então sai um preço mais barato. E eu viajei para os Estados Unidos, fiquei dezembro quase inteiro em Santa Catarina, então eu cheguei aqui em casa não tinha nada. Fui comprar arroz, fui comprar feijão, fui comprar café, fui comprar açúcar, fui comprar ovos, fui comprar peito de frango, fui comprar uma carninha moída, fui comprar um contrafilé que eu gosto. Rapaz, eu vou falar para vocês, espero que isso não ofenda ninguém. Eu não comprei nada demais, era metade de um carrinho, foi quase R$2.000. Agora, e o povo que ganha um salário mínimo por mês? Como é que come? Como é que paga aluguel? Como é que compra material escolar para os filhos? Como é que compra remédio para controlar a pressão, para controlar a insulina, para se cuidar? Então, é inacreditável o que esse desgoverno fez. Antes a culpa era do Roberto Campos Neto, ele era o capitão da economia. Agora Galípolo está lá e foi um número, inclusive, muito simbólico. 13
13,25% a taxa de juros. Você que pensava em trocar teu carro, você que pensava em comprar um apartamentozinho aí pelo Minha Casa Minha Vida ou pela Caixa Econômica Federal, vai pagar mais caro. E combustível, não esquece, Pitoli. Combustível hoje, pela primeira vez na história do Brasil, a R$8. Dólar aí, agora recuou um pouco, porque eles estão queimando todas as reservas de dólar do Brasil, mas o dólar estava quase R$7. Chegou a 6 e pouco, 6,20, 6,19. Então é um governo que não tem governo, amigo. Eles não têm plano para nada. Eles querem gastar, criar ministério, Lula viajando, Janja trocando cama, Janja trocando sofá, Janja trocando cortina. Inclusive o TCU cortou, fizeram um orçamento milionário para fazer cortina lá. Então é um desgoverno. Então eu creio, sim, que a classe política, infelizmente, a grande maioria não tem fidelidade com ninguém. Tem que dar satisfação lá na ponta, lá na sua cidade. E as pessoas começam, vem cá, esse cara aí acabou com o meu dinheiro, inflação comendo meu dinheiro, arroz, laranja ao olho da cara, gasolina ao olho da cara, taxa de juros na estratosfera, dólar. E as pessoas às vezes pensam assim, Pitoli, mas eu não viajo para os Estados Unidos, o dólar pode chegar a 10. Não é sábio isso, porque tudo no Brasil é indexado. Por exemplo, o trigo, que compra o pãozinho, a farinha de trigo, a coxinha frita que a gente gosta, tudo isso é indexado a dólar. A gasolina é indexada a dólar. Tudo é dólar no Brasil. As commodities, ou seja, carnes, cereais, café, açúcar, tudo é indexado mundialmente pelo dólar. Então, quando o governo não tem políticas fiscais sérias, quando o governo perde credibilidade internacional, e aqueles investidores que botavam dinheiro na Bolsa de Valores do Brasil, abriam um negócio no Brasil, falam, esse governo não é de confiança, começam a tirar esse dinheiro do Brasil, nossa moeda, o real, no tempo de Bolsonaro, Pitoli, foi a segunda que mais valorizou no mundo. E agora, no mês passado eu li, notícia da internet, procurem no Google para vocês confirmarem, foi a moeda que mais desvalorizou no mundo. O que é isso? Desgoverno. Então eu creio sim que se eles não tiverem uma guinada aí de 180 graus, uma guinada assim, feroz, eu não creio que eles tenham competência para fazer. A gente sabe que a alma dele, isso é o governo, Pitoli. Não tinha aquela novela antigamente, quando eu era garoto, eu via com minha avó na sala, vale a pena ver de novo? Agora não vale a pena ver de novo. Nós colocamos uma quadrilha no poder e uma quadrilha faz o quê? Rouba, destrói, é incompetente, faz besteira. Então essa quadrilha está de volta. E a nossa esperança é 2026, Jair Bolsonaro, para tirar essa cambada de sem vergonha que retornaram ao poder aí, que nem sabemos como, né, Pitoli? Sim. Aliás, a gente não pode nem falar, né? A gente está censurado não quando podemos falar. O Internacional venceu o Corinthians, né? É o cara que vai à rua e não recebe palmas, recebe ovo, recebe vaia, recebe xingamento, tem que fazer paredão, andar com 50 seguranças, enfim, mas tudo bem. O Trump fala muito das eleições lá de 2020 nos Estados Unidos, né? Ele tem muita insegurança sobre as eleições, ele denuncia flagrantemente, mas nos Estados Unidos se respeita a liberdade de expressão. Aqui, se você falar alguma coisa que os poderosos, especialmente do judiciário, não gostam, eles te metem em cana. Daqui a pouco bate aqui um homem da capa preta aqui da Polícia Federal para me justificar o que eu falei aí. Exato. Seif, e a tua expectativa sobre o dia de amanhã, eleição para a presidência do Senado, presidência da Câmara, qual é a tua expectativa, Seif? Olha, Pitoli, eu vou ser muito pragmático com vocês. A eleição está muito encaminhada para Hugo Mota e Davi Alcolumbre. É muito difícil de mudar esse cenário. São caras que são muito bem... O Brasil, veja, se você pegar o percentual de deputados de direita, de esquerda e de centro... Bom, com relação a isso aí, todos nós já sabemos, né? Igual como a própria Cristina Grêmio disse, é um jogo de cartas marcadas, né? Já está acertado que o Hugo Mota vai vencer na Câmara e, lamentavelmente, né, o Davi Alcolumbre vai assumir a presidência do Senado no Senado Federal, né, do Congresso Nacional, e nada, absolutamente nada vai mudar. Vai ser uma continuidade de Rodrigo Pacheco, lamentavelmente, dentro do Congresso, mais precisamente dentro do Senado Federal. Agora, ali na Câmara, de vez em quando, o Arthur Lira peitava um pouquinho o Lula, né? O Hugo Mota, que vai ser um fantoche do Arthur Lira, alguma coisinha aqui, outra ali deve acontecer, que deve peitar ali o Lula algumas vezes, mas assim... o Lula vai deitar e rolar, como sempre, ali dentro da Câmara dos Deputados, em cima do Hugo Mota, que é um fantoche do Arthur Lira. Agora, no Senado é continuidade, né, gente? Lá ali não vai mudar absolutamente nada. Lamentavelmente, vai ser mais 2 anos tristes para o Brasil, gente, que está sendo interpretada como uma grande traição contra o Lula da Silva. Por quê, gente? Frustrado com o Lula. Isso aqui, gente, pessoal, esse povo do MST, esses criminosos do MST que invade terras à torta e à direita... eles estão ameaçando, inclusive está sendo visto como uma grande traição, tá? Tem uma ala ali da esquerda, líderes de esquerda estão dizendo que o MST está traindo o Lula da Silva. Mas quem mandou o Lula encher esse povo de esperança, fazer um monte de promessas e tá aí simplesmente dando uma banana para esse povo? Esse povo, com gente criminosa, com bandido, a gente não brinca. E o Lula, né, foi brincar com fogo, tá aí. Frustrado com o Lula, o MST aumenta a pressão e ameaça abrir o vermelho com mais invasões. O MST está ameaçando invadir, gente, tá? Está ameaçando novas invasões caso o Lula não cumpra com as suas promessas. Ou seja, o Lula foi mexer com gente perigosa. O Lula mexeu com gente, com bandido, para falar a verdade. Porque pessoas que invadem terra alheia, para mim, é bandido, é criminoso.
E eles estão furiosos, porque o Lula, durante a campanha, para ganhar voto, prometeu muitos impulsos para esse povo do MST. Olha, gente, votem em mim, me coloquem na presidência, que quando eu chegar na presidência eu vou dar assentamento à torta e à direita. Só que durante essa reunião, o povo do MST viu que está sendo feito de trouxa, está sendo feito de palhaços pelo Lula. Aí eles estão dando aqui o seu recado. Vamos invadir tudo, caso o Lula não cumpra com as suas promessas. Tá aqui, ó. Após terem se reunido 2 vezes com o governo federal em um espaço de 1 semana e terem escutado um pedido por mais paciência, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra aumentou a pressão sobre o presidente Lula da Silva e ameaça realizar um abril vermelho de mais invasões. Eles estão ameaçando mais invasões caso suas demandas não sejam atendidas. Os sem terras participaram de reunião com Lula nesta quinta-feira no Palácio do Planalto, onde pleitearam um número maior de assentamentos, além de mais orçamentos para o Instituto Nacional de... Eles estão fazendo um monte de exigências, tá? Afinal de contas, né? O Lula prometeu, eles foram lá, votou no Lula. E agora eles estão cobrando o que o Lula prometeu. As demandas foram as mesmas apresentadas ao ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Social e Agrário, na semana passada. O encontro se deu em Belém, capital do Pará. Não foi considerado positivo, tá? Sem uma resolução para os pleitos do movimento. Neste contexto, o petista recebeu pessoalmente os sem terra e pediu compreensão para que as demandas sejam atendidas. O pleito municipal, tá, do MST é de 65 mil famílias sejam assentadas ainda este ano. Querem que o Lula assente 65 um terreno para 65 mil famílias. E querem este ano. O Planalto se comprometeu com 20 mil, o que não é avaliado como suficiente. E eu vou ser sincera e honesta com vocês, nem essas 20 mil que o Lula prometeu ele vai cumprir. O Lula, gente, ele vai empurrando esse pessoal do MST com a barriga, vai empurrando, até terminar o mandato do Lula. E o Lula sabe que ele não vai vencer em 2026. Ou seja, dá para acreditar em Lula? Esse pessoal do MST também vai acreditar em promessa de Lula. Como de costume, diante das insatisfações, o MST recorre à pressão popular. A insatisfação ocorre 2 meses antes do início do Abril Vermelho. Ou seja, eles querem 65 mil terras, assentamentos. O Lula prometeu 20. Só que o Lula não vai cumprir 20, não vai cumprir 10. O Lula tá dando banana pra isso. O Lula, gente, o espertalhão do Lula tá empurrando esse povo com a barriga desde o início do seu mandato. Gente, eu até imagino o que aconteceu nessa reunião. Gente, o Lula, calma, mais um pouquinho de paciência. Aí daqui 6 meses vai ter outra reunião. Calma, gente, mais um pouquinho de paciência. Aí, no último ano da eleição do Lula, dessa gestão do Lula, lá no último ano, no primeiro semestre, aí o Lula vai lá e dá 10 mil assentamentos. Aí esse povo vai ficar feliz. Nossa, o Lula deu 10 mil assentamentos. Aí chega no segundo semestre de 2026, na época da campanha, o Lula vai lá e solta mais 5 mil assentamentos. Aí vai lá e ganha os votos novamente. Gente do Lula, tá? Teve uma jornalista uma vez, do UOL, a Fabiola Nascimento, acho que é Fabiola Nascimento. Ela disse uma vez uma coisa que eu prestei muita atenção. Ela disse: dificilmente alguém sai de uma reunião com o Lula sem ser convencido, porque ele tem uma lábia, ele tem uma persuasão, ele tem assim, sabe, aquela mentira muito bem orquestrada, ele tem uma lábia, gente, que é difícil alguém sair sem ser conquistado pelo Lula. Mas o MST aqui tá difícil. O Lula tá tendo dificuldade para engabelar esse povo e tá ameaçando. E uma notícia, gente, que eu vou trazer para vocês, porque como eu tenho certeza que não vai aparecer no Jornal Nacional, no Fantástico, eu preciso trazer a verdade para vocês. Eu tenho certeza absoluta que é uma notícia que o Lula vai tentar esconder as 7 chaves. Eu acho que a Globo tá terminantemente proibida de tocar nesse assunto, porque prova o desastre desse governo Lula. O governo Lula, déficit das estatais federais em 2024 é o pior da história. O déficit das estatais federais em 2024 é o pior da história da política brasileira. Vocês acham que o Jornal Nacional vai dar essa notícia? Em 2024, as empresas estatais acumularam um déficit primário sem precedentes de 8 bilhões. Esse foi o pior resultado desde o início da série histórica iniciada em 2001. Os Correios contribuíram significativamente para esse resultado negativo. O resultado tá aqui, gente, tá? Meu Deus do céu. Estatais federais têm déficit de 6,73 bilhões em 2024. Tá aqui o gráfico, gente. Meu Deus do céu. Que vergonha, que humilhante pro Lula da Silva. Só que, lamentavelmente, quem vai pagar tudo isso aqui é o povo brasileiro, né? Tá aqui, gente, tá?
Que situação. Bolsonaro sempre positivo, né, gente? Tá aqui. E o Lula, meu Deus, que vergonha. Por esse gráfico aqui dá pra vocês entenderem melhor como é que tá o gráfico. Ó, a Dilma, né, foi aquele desastre. Dilma Temer também foi um desastre. Agora, nesse governo Lula, vocês estão vendo aqui a diferença, gente, das outras? Bolsonaro eu nem falo, né, gente? Sempre positivo. Bolsonaro dava orgulho pro povo brasileiro. O Bolsonaro, sim, sabe? O Bolsonaro e Paulo Guedes, né? Principalmente. Que dava orgulho, ó. Vejam só. Na época do Bolsonaro, dava lucro, tá? As estatais davam lucro. Resumindo, o que esse gráfico resume pra gente é isso. Que na época do Bolsonaro dava lucro para o povo brasileiro. Agora no Lula, tá aqui. Vocês acham que essa notícia aqui vai ser dada lá no Jornal Nacional? Eu não gosto de assistir Rede Globo, mas você sabe que hoje eu vou até fazer questão de assistir pra ver? Será mesmo? Renata Vasconcelos, maior rombo das estatais foi, né, da história, foi nesse desgoverno Lula. Será que eles vão dar essa notícia?